Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, convidando você para mais esta aula. Então, fique conosco até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já pedir que você não esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar esse vídeo, tá? E compartilhe esse grupo com seus grupos de WhatsApp, este vídeo grupo de WhatsApp nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Você que já é inscrito, Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus. E agradecendo também a todos os nossos patrocinadores. Chiquinho Sorvete, que fica ali na cidade Nova 8, próximo ao Complexo do 8, onde você encontra uma diversidade de shakes para comer sorvete, etc. Comer com a sua família, passa na Chiquinho Sorvete. Nossos amigos na Pinheiros Tecnologia, que fica ali próximo ao Corpo de Bombeiros, onde você encontra os seus materiais de informática, os suprimentos, etc. Nossos amigos também na Lira de Recepções, fica ali também próximo ao Corpo de Bombeiros. Você também tem um espaço abençoado para fazer o seu evento, etc. Nossos amigos também na Climax Saúde, eles dispõem de duas clínicas, uma fica ali próximo ao canteiro central do Pará e a outra fica ali na cidade Nova 4, próximo ao posto de saúde do 4. E vamos lá. Bom pessoal, eu quero aqui informar que nós retornamos à classe de jovens e à classe de juvenis, tá? E eu especificamente estarei lecionando na classe de juvenis. Então nós temos esse trimestre para aprendermos juntos. Você é o meu convidado, tá? Nós temos uma revista que trata Jesus e o Reino de Deus, tá? Nesta primeira lição nós temos por tema Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. O texto bíblico diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo número 1, versículo de número 14. O texto do dia, a leitura bíblica em classe, são duas. João capítulo de número 2, versículos 13 ao 17. E João capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo de número 8. Bom pessoal, como já ficou claro, nós vamos estudar a respeito de Jesus neste trimestre. E nós temos duas palavras em ênfase durante esse trimestre. Jesus e o Reino de Deus. Jesus. Bom, Jesus ele é o Filho de Deus, né? Ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Conforme o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, que inclusive é bom conhecermos o Evangelho de João, porque ele fala muito a respeito de Jesus. Diga-se de passagem, o Evangelho de João ele foi escrito com essa intenção de convencer uma comunidade de que Jesus de fato era o Filho de Deus. Uma heresia criava-se na igreja primitiva, questionando a deidade de Cristo. E aí João vai escrever o seu livro afirmando. Por isso que nós vemos uma série de afirmações de Cristo, que ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E dentro do capítulo 1 de João é bom nós darmos uma lida, que existe ali muita coisa ligada a Jesus. Ele diz que por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada teria, porque Cristo é Deus, né? Nós precisamos afirmar isso, que Jesus é Deus. Uma outra questão que nós temos, além de Jesus, é o reino de Deus. Bom, quando falamos de reino de Deus, Lucas ele deixa bem claro no capítulo de número 1, versículo 33 do seu evangelho, que o seu reino, ele não terá fim. Então, o reino de Deus ele foi posto através de Cristo aqui na terra, deu-se início na sua estadia aqui na terra e não teve fim. Nós vivemos o seu reino até hoje. A lição de hoje, nós falaremos de Jesus, logicamente, mais especificamente Jesus em dois lugares. Temos esses dois lugares, são Jerusalém e Galileia. Qual é a ligação de Jesus com Jerusalém? Qual é a ligação de Jesus com a Galileia? O porquê precisamos analisar isso? Então, vamos lá. O tópico de número 1 tem por tema onde pisar a planta do seu pé. A palavra a tocar nesse tópico é influência. Ora, quando falamos de influência, mais especificamente a influência ela quer dizer
suscitar alguém à mudança, ajudar alguém, motivar alguém a mudar. E falando de nós como cristãos, e diga-se de passagem, a Bíblia nos apresenta como sal e como luz, precisamos ter e trazer as melhores influências possíveis, pois estamos diante de uma sociedade muito relativista e Cristo nos põe para sermos coluna da verdade e para influenciarmos as pessoas a isso. Quando falamos de influência, nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, porque ele foi alguém extremamente influente. Diga-se de passagem, ele vem para trazer um ensinamento que vinha de conflito com a realidade vigente daquelas pessoas. Então, ele tinha a sua missão maior era essa, influenciar as pessoas a serem novas pessoas, a viverem uma vida diferente. Precisamos influenciar. E Jesus, ele sendo Deus, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, como está citado em João capítulo 1, versículo 1. Então ele veio sendo Deus aqui na terra e influenciou. Durante seus 33 anos de vida, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, ele conseguiu trazer uma multidão para si, dando início ao projeto do reino de Deus aqui na terra. E falando disso, pensando em nós não podemos só anunciar às pessoas que Cristo salva. Elas precisam ver isso em nossas vidas. A melhor coisa que nós podemos ter além do nosso discurso são os nossos exemplos de vida. Por isso que eu falei sobre sermos luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, 15, por ali. Ele diz lá, vós sois a luz do mundo. E ele faz uma conclusão que é o seguinte, que os homens vejam as vossas boas ações e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sejamos boas influências para a sociedade que nos cerca. O tópico de número 2 tem por tema Jerusalém, a cidade que condenou Jesus. Quando falamos de Jerusalém, nós podemos pensar em uma palavra para definir Jerusalém que é muito igual à realidade a qual vivemos: pós-modernidade. Uma das características da pós-modernidade é questionar, é duvidar. A pós-modernidade ela veio trazendo um pensamento questionador, relativizante. Tudo que a gente não é uma verdade absoluta, tudo tem e deve ser questionado. A dúvida impera quando falamos de pós-modernidade. Falando disso, nós apontamos e olhamos para Jerusalém. Por que Jerusalém? Vamos lá. Jesus tem uma extensa ligação com a cidade de Jerusalém. Seria a cidade central de seu ministério, né? Nós vimos vários episódios interessantes em Jerusalém, os quais vamos destacar aqui nesse momento. Aquela que era a cidade, como diz o nosso comentarista, aquele que veio trazer salvação a toda a humanidade fora condenado pela cidade que o deveria receber de braços abertos e que o recebeu. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, eles o receberam com júbilo, com alegria, fizeram festa para o receber. Mas foi a mesma cidade que posteriormente chegou a condenar e a crucificar a Jesus. Como que conseguiram ser tão cruéis? Vamos lá. Existem alguns fatos que marcam a estadia, a passagem de Jesus por Jerusalém. Em Jerusalém, no capítulo de número 2, versículos 22 a 38 de Lucas, Jesus é apresentado quando ainda bebê. Aonde? Em Jerusalém. Tá? No capítulo de número 2, versículos 41 ao 51, Jesus retorna ao templo de Jerusalém quando adolescente e ensina naquele tempo. Diga-se de passagem, esse momento é um momento de quebra de paradigma. Por quê? Porque Jesus ele vai sendo adolescente, ele chega ali e ensina, coisa que não poderia acontecer. O lugar de ensino era dos anciões, e Jesus ele vem fazendo a diferença ainda na adolescência. Você, professor de juvenis, você juvenil que nos ouve, você pode ser a diferença no contexto em que você vive. Não existe leis que parem a gente, não existe idade para ser usado por Deus. Seja como Cristo, faça a diferença independente da sua idade. Nesse mesmo templo, mais tarde, Jesus ele retornou para lá, para irar-se quando encontrou o templo cheio de cambistas, de pessoas fazendo comércio e vendas naquele lugar. Está ali também em João capítulo número 2, versículos 13 ao versículo de número 22. Tá? Então Jesus ele chega ali, ele encontra comércio, ele encontra muitas coisas erradas na casa de seu pai, e ele irado, e o texto diz que ele batia até com um chicote no chão, porque às vezes a gente pensa, a gente tem a imagem de Jesus, esse cara muito bacana, essa pessoa muito legal, né, que é somente amor, mas precisamos lembrar que Jesus também ele se ira, que Jesus também ele é justiça, né?
um bom momento para colocarmos isso em questão. Será que estamos vivendo um momento em que estamos sentindo um pouco da ira de Deus, da justiça divina sendo derramada sobre nós? É um caso a se pensar, tá? Então, estes são os episódios de Jesus nessa cidade chamada Jerusalém. Como nós já bem mencionamos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, capítulo 21, versículos do número 1 ao 11 de Mateus, o qual ele entra, recebido com festa, com alegria, e na mesma cidade em que ele entra, o mesmo povo que o recebe com festa, também o condena e o crucifica. Né? Em Mateus capítulo número 27, versículos 27 ao 61. E ainda ali mais tarde ele ressurge no capítulo de número 28, versículos de número 9 ao versículo 10. E ele vive. Mas, vejam só, uma cidade que o recebe, uma cidade o qual ele é apresentado, uma cidade que recebe ensinamentos dele, foi uma cidade que depois o crucificou. Gente, nós precisamos entender uma coisa, que ao fazermos a obra do Senhor, nós nunca vamos ser bem vistos. Vamos sempre receber críticas. Mas o que nos movimenta, o que nos move, não são os muitos elogios, não são os muitos abraços, não são os muitos olhares, mas o que nos deve mover, sim, é o fato de estarmos fazendo a obra de Deus. E Jesus falou, ainda no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriares, vos perseguires. Então, nós estamos sujeitos a isso. Ainda que tenha uma Jerusalém para nos questionar, para nos criticar, continuemos a fazer a obra de Deus, porque Ele é o dono da obra. Amém? O tópico de número 3 nós temos por tema Galileia, a cidade onde Jesus iniciou seu ministério. Bom, se por um lado nós temos uma Jerusalém, uma cidade questionativa, que não acredita muito, que quer parar, que quer frear Jesus. Por outro lado nós temos uma cidade chamada Galileia que é totalmente receptiva. Mas vamos comparar algumas coisas. Jerusalém era uma cidade muito rica, muito bem estruturada, muito bem vista na sociedade. Galileia é totalmente o oposto de Jerusalém. Galileia era uma cidade pobre, era uma cidade que sofria muito. E nós podemos fazer uma comparação. Jerusalém, às vezes as pessoas, quando elas estão muito de boa, muito bem, elas não querem saber de Jesus. Mas aquelas pessoas que estão sofrendo, necessitando, elas necessitam e elas estão buscando a Jesus. E eu acho interessante porque Jesus aí diz isso, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então Galileia aponta para esse local de sofrimento, de desprezo, não tem muita ênfase política, não tem muita ênfase comercial, uma cidade pobre, tá? Mas diga-se de passagem, Jesus foi para esse que Jesus veio. Lá o profeta Isaías profetiza dizendo que ele veio para libertar os pobres, para dar, essas questões. Então Galileia aponta para esse local, o local propício para Jesus iniciar o seu ministério. Engraçado que nós sempre procuramos conforto, sempre procuramos abraços e etc. Mas Jesus não, ele sempre procurou estar nesses locais sofridos. É muito lindo isso. Diga-se de passagem, Galileia presenciou diversos milagres. Vamos comentar alguns aqui nessa videoaula. Nos situando aqui, capítulo de número 4 de Mateus, dos versículos 1 a 11, nós conhecemos que falaria sobre a tentação de Jesus. Após Jesus ser tentado, e aí o texto do versículo 12 diz que ele foi para a Galileia. Então, quando ele vai para a Galileia, ali vai ser palco de diversos milagres e diversos feitos miraculosos de Jesus. Tá? No capítulo número 2, versículos 1 a 11 de João, temos o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho em um casamento. E foi aonde? No Caná da Galileia. Então a Galileia, ela sempre está sendo esse local onde Jesus está demonstrando o seu poder, porque haviam pessoas receptíveis a essa obra de Jesus, haviam pessoas com o coração pronto a receberem isso, e onde tem alguém pronto, sedento a receber, Jesus ele vai chegar lá. Ele é pão da vida, ele é a água da vida, e onde tem alguém com fome, com sede, Jesus está pronto a revelar-se a este. E o capítulo de número 1, versículo 22 de Marcos diz que ele ensinava com autoridade. Aonde? Na Galileia. Diga-se de passagem, ainda nesse contexto, em Lucas capítulo 5, versículos do 1 a 11, e tem ali a pesca maravilhosa, nós conhecemos, onde os discípulos passam a noite pescando, Jesus vem e de uma maneira miraculosa eles enchem a rede de peixe ao ponto de não conseguirem quase segurar. O que é isso? É Jesus demonstrando o seu poder, onde no local de necessidade. Veja que ele passa a noite toda pescando, não tinha como, mas Jesus ele chega ali trazendo o milagre. E nesse momento ele conclama, ele convida seus discípulos a serem pescadores de homens, nesse mesmo contexto, nesse mesmo período, entendendo que ele ensinava com autoridade, como eu citei, Marcos 1, 22, ele vai trazer ali
o Sermão do Monte, né? Ali onde pautava-se a ética de Jesus, ali onde ele trazia, por exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados no grego quer dizer Macaios. E Macaios era alguém feliz, mas muito mais do que feliz. É meio redundante isso. O pastor César Moisés, no seu livro O Sermão do Monte, diz que essa felicidade, que esse felizes de Macaio, é uma felicidade tão grande que seja igual ao céu, a que teremos no céu. Então, praticar a ética de Jesus, colocar em ênfase essas bem-aventuranças e essas ordenanças de Cristo, é como trazer o céu aqui na terra, o reino do céu aqui na terra, entendeu? Porque o reino de Cristo, ele não tem fim aqui na terra, porque não é físico, mas é ligado à ética, a ética do reino de Deus aqui na terra. E ali, neste Sermão do Monte, eu já toquei nisso aqui, onde ele chama os seus discípulos a serem sal e luz, onde ele ensina eles a orar, onde ele ensina sobre o perdão, onde ele ensina sobre dar esmola, sobre jejum, né? Sobre sermos exemplos, sobre darmos fruto. Isso tudo ele trouxe, não foi para uma elite, mas foi para os pobres, foi para os necessitados. Isso tudo Jesus trouxe aonde? Na Galileia. Então a Galileia, ela passa a ser esse centro onde Jesus ele dá ênfase ao seu ministério, ele traz a público aquilo que ele veio fazer de melhor. Então Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou a distância, tudo isso ele fez nesse cenário ali da Galileia, trazendo ênfase à sua inclinação às pessoas mais favorecidas e o que devemos ter como exemplo e fazer novamente isso hoje. Você sabe aquela pessoa que precisa perto de você? Você sabe aquela pessoa que está necessitada perto de você e você tem como ajudar? Pois é a Galileia que Jesus quer nos enviar a fazer a sua obra. Então sejamos como Jesus. E a Galileia foi esse local onde Jesus teve mais ênfase, onde ele trouxe com mais veemência o seu ministério. O tópico de número 4, ele diz assim: qual história é contada quando passamos por um lugar? Lembra que a gente falou no início sobre influência? Vamos trazer essa palavrinha de novo? Qual influência nós estamos deixando? O que as pessoas comentam quando nós passamos por algum lugar? Será que quando nós estamos em algum lugar e saímos, alguém diz, eu quero que ele esteja aqui, ou alguém diz, eu não quero que essa pessoa esteja aqui? Será que alguém diz, olha, ele é um exemplo de pessoa? Será que alguém diz, se for para ser igual a ele, eu nem quero? Nós temos esses dois contatos. Existem pessoas que são grandes influências ao bem, ao evangelho e etc. Mas algumas pessoas são totalmente opostas a isso. E nós colocamos a questão: qual história é contada quando passamos por algum lugar? Porque Cristo era assim. Jesus ele sempre estava influenciando, fazendo alguma coisa, estava ensinando algo. E porque ele veio para marcar. Foram 33 anos onde ele marcou de todas as maneiras as pessoas e quem estava à sua volta. E nós podemos marcar a vida das pessoas, e não é só de um jeito, não é só de uma maneira, são de várias. Existem pessoas que têm um bom diálogo, use isso para influenciar pessoas, que conseguem expor o evangelho de Cristo de uma maneira linda, faça isso. Que conseguem ensinar de uma maneira boa, faça isso. Conseguem cantar de uma maneira boa, faça isso para influenciar pessoas. Algumas pessoas gostam de ajudar, ajude. São diversas maneiras de nós fazermos a diferença. Então, esse é o evangelho de Cristo. São diversas maneiras de nós anunciarmos a Cristo. Outra questão é que não existe momento para isso. O momento mais improvável é o momento em que nós mais podemos fazer pelo reino. Trazemos 2 exemplos para a gente encerrar essa conversa. O primeiro é o exemplo de Malco. No momento em que vão pegar Jesus para o crucificar, para o matar injustiçadamente, Jesus devia estar com, se fosse um de nós, estaria com toda, indignado, podemos dizer assim. E aí o capítulo de número 22, versículos 49 ao 51, fala que esse servo, esse Malco, e ali Pedro puxa a espada, corta a orelha dele. Jesus, no momento de tensão, de tribulação ali, ele calmamente coloca a orelha daquele servo de volta e faz um milagre. Influenciou alguém mesmo num momento muito difícil. Outra questão é quando Jesus ele é crucificado entre 2 ladrões. Nós bem conhecemos, no capítulo 23, versículo 42 de Lucas, diz que um desses ladrões ele não critica Cristo igual o outro disse, se tu és Deus, desce daqui. Aí o outro diz, não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não está aqui, ele está aqui não porque ele merece. Aí ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus influenciou até mesmo no momento da sua morte. Então
Aprendemos com Jesus que não há um tempo específico para fazer a diferença. Então, seja como Jesus, faça a diferença em tempo e fora de tempo também. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo que deve ser exalado em nós. Esse é o reino de Deus que as pessoas precisam conhecer em nós. Bom, pessoal, essa foi a nossa lição de hoje. Lembre-se, Jerusalém foi a cidade que Jesus que questionou Jesus e que Jesus não fez muita coisa. Galileia foi a cidade que o recebeu e que ele fez diversas coisas, ensinamentos e milagres, e que nós podemos ser esse exemplo de Cristo, de influenciar e ajudar pessoas. E é isso, pessoal. Muito obrigado a você que ficou até o final. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário que você gostou dessa aula. Comente, participe conosco da EBD Núcleo, priorizando a palavra.